Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 23. Assim diz a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, indesculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O tema da nossa mensagem é: Cristo nos basta, nos é suficiente. A nossa suficiência é em Cristo, isto é, em Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos em Jesus, portanto, de termos sido alcançados por meio da graça bendita revelada em Jesus. Somos do Senhor em Jesus, estamos no Senhor em Jesus fomos resgatados, em Jesus fomos reconciliados, em Jesus fomos salvos. E por isso nós te rendemos graças, meu Pai. Usa-me, meu Deus, em o nome deste que é o nosso Senhor, nosso Deus Redentor, Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nós ainda estamos no clima do Natal. Deste modo, eu penso ser importante ressaltarmos que o nascimento de Jesus, ou seja, Deus estacionando-se na terra em carne e osso, é a comunicação de que tudo o que havia sido feito no Antigo Testamento, a partir de Jesus, a partir deste estacionamento de Deus em carne e osso na terra, passou a ter sentido, passou a ter explicação. Ou seja, todos os sacrifícios de animais dos mais variados ocorridos no Antigo Testamento, com a chegada de Jesus, com o nascimento de Jesus, com Deus estacionando-se na terra, em carne e osso, passou a ter sentido, passou a ter significado, passou a ter uma explicação, uma razão de ser. Daí a razão de pensar com vocês no tema
Cristo nos basta. Jesus nos é suficiente. A nossa suficiência, precisamente no que diz respeito à nossa salvação, está em Jesus. Os versos de 13 a 23 de Colossenses 1 possuem o propósito de dizer a cada um de nós exatamente isto. Aqui nestes versos, o apóstolo Paulo tem o propósito, como em toda a carta confeccionada e por conseguinte endereçada aos Colossenses, de dizer que Jesus nos basta, que Jesus nos é suficiente, que é só por meio de Jesus que pessoas podem reconciliarem-se com Deus, que é só por meio de Jesus que a terra, tendo em vista a existência de pessoas salvas, eleitas de Deus, pode encontrar-se paz com Deus, ou pode ter paz com Deus. Mas quais as razões de dizermos que Cristo nos basta? De entendermos que a nossa suficiência está em Cristo, precisamente com relação à nossa salvação? O apóstolo Paulo vai nos dizer, nos versos de 13 a 23, a primeira razão é porque Cristo Jesus é o transporte ou o passaporte para a salvação. Jesus é o passaporte, Jesus é o transporte que conduz-nos à salvação. Jesus é a salvação encarnada, personificada, como eu disse no domingo passado. É o que destaca os versos 13 e 14, quando dizem: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus nos basta, Jesus nos é suficiente, tendo em vista a nossa salvação, tendo em vista que nós, em Cristo, fomos reconciliados com Deus. Nas entrelinhas, o apóstolo Paulo está dizendo que não há mais a necessidade de sacrificar animais, que não há mais a necessidade de nos rendermos aos rituais cerimoniais do Antigo Testamento. Por meio de Jesus, destaca o verso 14, obtivemos, nós os salvos, assim entendemos por meio da fé, a redenção, a remissão dos nossos pecados. Cristo nos é suficiente, Cristo nos basta. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa, não existe outra porta, não existe, portanto, absolutamente nada neste mundo, nesta vida, em nós e fora de nós, capaz de promover, a não ser Jesus, somente Jesus, redenção, ou a nossa redenção, ou a remissão dos nossos pecados. Cristo nos basta porque Cristo é o nosso Salvador. A nossa salvação restringe-se à pessoa de Jesus, limita-se à pessoa de Jesus. É em Jesus, é por meio de Jesus que nós somos salvos. Notem que o verso 13 vai dizer que por meio de Jesus nós fomos arrancados do império das trevas, da vida comportamental que desagrada a Deus, das coisas horríveis, tendo em vista a nossa vida comportamental,
nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por meio de Jesus, Deus nos arrancou das garras do pecado, das garras da condenação. Por meio de Jesus, nós fomos tirados do caminho que estava nos conduzindo à condenação eterna. Fomos resgatados, fomos apanhados, fomos pescados, fomos envolvidos por esta graça redentiva, isto é, pela salvação. Mas ainda, Cristo nos basta, nos é suficiente, precisamente no que diz respeito à salvação, porque Cristo é a salvação. É por meio de Cristo que pessoas são transportadas do império das trevas e conduzidas à salvação. Em segundo lugar, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Os versos 14 e 17 destacam, os versos de 14 a 17 destacam exatamente isso. Precisamente a partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, em síntese, ele é Deus. A salvação encarnada, Jesus é Deus. Não é uma parte de Deus, não é uma partícula de Deus, não é um pedaço de Deus, é Deus, é a imagem do Deus invisível. Em Jesus Deus foi visibilizado, em Jesus Deus pôde ser enxergado, notado, percebido, porque em Jesus Deus se tornou carne e osso. É certo dizermos que o apóstolo Paulo está aqui combatendo a filosofia helênica, grega, que dizia que Jesus não podia ser visto como Deus, porque a filosofia grega entendia que Deus é o que é bom, e a matéria, o que é físico, é o que é mal. Então Deus, o que é bom, de modo nenhum podia ter se encarnado, ter se tornado matéria, o que é físico. O bom não podia ter se, de modo nenhum, podia ter se envolvido com o que é mal. E o apóstolo Paulo está dizendo, este que muitos viram, este que muitos tocaram, chamado Jesus de Nazaré, é Deus encarnado. É Deus encarnado, é Deus em corpo, em carne e osso. Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente, porque Cristo é Deus, é divino, não é parte de Deus, não é uma partícula de Deus, como disse, é o próprio Deus. Vocês sabem que a partir do século IV, algumas discussões com relação se Jesus, de fato, era 100% Deus, passaram a acontecer, precisamente no ano 325, em Niceia, quando um indivíduo chamado Ário de Alexandria passou a dizer que Jesus podia ser visto como um Deus inferior, como um Deus menor, alguém que foi subordinado, mas não como Deus, de fato, de verdade. O debate foi estabelecido e esta ideia, oriunda de Ário de Alexandria, foi vista como uma ideia incompatível, o que nós chamamos de heresia, com o que o Novo Testamento ensina acerca da pessoa bendita de Jesus. Jesus é Deus, é 100% Deus e 100% homem. Jesus é o Deus encarnado. Natal, então, também é isso. Porque Natal nada mais é do que a encarnação, como nós já vimos
da segunda pessoa da Trindade. É Deus pisando na terra. O apóstolo Paulo está dizendo, Ele é a salvação, Ele é o passaporte para a salvação, Ele é o transporte que nos conduz à salvação. Versos 13 e 14, versos de 14 em diante, precisamente do 15 ao 17, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é divino. Daí a razão de tempestades terem sido acalmadas, daí a razão de coxos paralíticos terem sido curados, daí a razão de tantos milagres e de tantas coisas extraordinárias vistas em Jesus. É Deus, 100% Deus. Mas ainda, Jesus nos basta, Jesus nos é suficiente, porque Jesus é o autor da criação, é Deus, quem fez todas as coisas. É o que diz o verso 16. Pois dele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é Deus. Ele nos basta, Ele nos é suficiente, porque Ele é o autor da vida, de tudo quanto existe. Visível e invisível, anjos, caídos e não caídos, tudo que faz parte do céu, anjos santos, e tudo que faz parte do inferno, anjos caídos, tudo isso foi feito por meio, ou foi feito a partir da voz de comando do Fiat divino, que saiu também da segunda pessoa da Trindade, isto é, Jesus. Ele é o autor da criação. Ele é o autor da criação. Ele está acima de tudo quanto foi feito, de tudo quanto foi criado. As testemunhas de Jeová se equivocam quando trazem a ideia que foi desenvolvida lá no século IV. Quando dizem que Jesus não é Deus. Pode ser visto como um Deus inferior, fundadas nesse texto que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, verso 15. Afirmam as testemunhas de Jeová, se Jesus é o primogênito de toda a criação, Jesus foi em algum momento criado, antes de todas as coisas, mas foi criado. Só que o verso 15, quando emprega o termo primogênito, quer dizer que Jesus está acima de tudo quanto existe, e não que Jesus foi criado em algum momento, porque Jesus é Deus. Primogênito aqui significa o que está acima de tudo, o que é maior do que tudo. Jesus nos basta, Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente, porque Cristo é o nosso Criador. Cristo nos fez, Cristo nos formou. Mas ainda, Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente, porque Cristo é o cabeça e o mantenedor de toda a criação. É o Criador de tudo quanto existe, é o chefe, é o cabeça de tudo quanto existe, e é quem mantém tudo quanto existe. É o que diz o verso 17 em sua parte B. Nele tudo subsiste, Ele é antes de todas as coisas, é Deus. O que não foi feito, o que não foi criado, é a causa não causada, é o causador de tudo quanto existe. E tudo quanto existe é mantido por Ele.
toda espécie de vida, todo ser que existe neste mundo, no universo, é mantido por Jesus. Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente, porque Cristo nos mantém. Em Jesus nós nos movemos, existimos. Em Jesus nós somos o que somos. Em Jesus nós podemos dizer que continuaremos de pé, porque a nossa manutenção, a nossa sustentação vem de Jesus. Cristo é quem mantém a criação. E finalmente, Cristo nos basta, a nossa suficiência está em Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Ele que manda, Ele que dita as regras, Ele que governa, Ele que deve reger, maestrar o ritmo, os passos, as andanças, as transações, o tráfego que a igreja estabelece na terra. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o chefe da igreja. Então a igreja depende exclusivamente de Cristo. Nesse sentido, nós podemos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que a igreja continuará existindo, que a igreja continuará de pé, porque o chefe da igreja não é o pastor Alain, da primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba, mas Jesus. Ele é o seu cabeça, Ele é o meu cabeça. É quem comanda a minha vida, é quem rege, é quem governa a minha vida e a sua vida. Eu concluo esta mensagem dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não precisamos, em síntese, buscar nada, absolutamente nada, neste mundo, tendo-nos o entendimento que podemos, nestas buscas, contribuir com a nossa salvação, porque Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente. Sacrifícios, campanhas, não vão surtir efeito, não vão contribuir, não vão influenciar na nossa salvação, se de fato estamos em Cristo, porque a nossa salvação é Cristo e Cristo nos basta, Cristo nos é suficiente. Não permita que a neurose dos que entendem que a salvação é conquistada a partir dos seus esforços passe a te envolver, porque não tem a ver com você, tem a ver com o que Cristo fez por você. A sua salvação é obra exclusiva do que Cristo fez na cruz, tem a ver com as obras de Cristo, tem a ver com o sacrifício que Cristo fez por você. É isto que o apóstolo Paulo quer comunicar nesta carta, já que existiam duas heresias que atormentavam a igreja de Colossos. A primeira heresia foi a heresia oriunda da filosofia grega, que dizia que as pessoas, mesmo estando em Cristo, necessitavam de coisas a mais para serem salvos. A segunda, a heresia judaizante, oriunda de alguns judeus que diziam que para uma pessoa ser salva, gentílica ou judia, devia ainda continuar sendo subserviente ao cerimonialismo veterotestamentário do Antigo Testamento. A gente percebe isto no verso 8 do capítulo 2 e no verso 16 do capítulo 2. No verso 8 o apóstolo Paulo diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não se apeguem a nenhuma filosofia, seja ela grega, helênica ou romana,
imaginando vocês que essas filosofias vão gerar alguma contribuição na salvação de vocês. Se restringam a Jesus, se limitem a Jesus, porque Jesus nos basta. Não há necessidade mais de nos sacrificarmos, de nos matarmos, porque Cristo se ofereceu em nosso favor. Portanto, não se atenham à tradição dos homens. E aí eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo, não se atenham ao discurso cerimonialista dos judaizantes, que dizem que vocês devem ainda viverem submetidos às norminhas, às regrinhas do Antigo Testamento. É o que o mesmo, isto é, o apóstolo Paulo destaca no verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Em Cristo tudo isso passou a ter significado, passou a ter sentido. A explicação em Cristo foi dada por Deus, do que o apóstolo Paulo chama de sombras, sacrifícios de animais, festas, toda a obediência à ritualística do Antigo Testamento, cerimonial judaica. Com a chegada do Verbo, com a encarnação da segunda pessoa da Trindade, com Deus estacionando na terra em carne e osso, o sentido foi nos dado, a explicação foi nos dada. Então não há mais razão de submetermos a nossa fé a tais coisas. Jesus nos basta, Jesus nos é suficiente. Por isso que nós devemos, e aí eu concluo, permanecer indesculpáveis e irrepreensíveis, verso 22. Caminhando-nos de modo permanente e constante, de maneira ininterrupta, nos passos da esperança do Evangelho que ouvimos e que foi pregado a nós, verso 23. Se apoiem, meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus, se restringam a Jesus, se rendam a Jesus. O discurso da atualidade, oriundo da teologia da prosperidade, de tantas outras teologias, é de que nós precisamos fazer alguma coisa a mais. Nós precisamos agir com a finalidade de contribuirmos, de conquistarmos. Não é preciso, é um discurso fajuto, não verdadeiro, porque em Jesus nós alcançamos a salvação e Cristo nos basta, nos é suficiente. Ponha-se de pé em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te enaltecemos pelo privilégio que temos de estarmos em Jesus, de podermos dizer que Cristo nos basta, que Cristo nos é suficiente. O Senhor nos alcançou por meio do Espírito Santo, aplicando a salvação, isto é, Jesus em nós. Toda ritualística, cerimonialista, veterotestamentária, tudo que exigia sacrifício, ficou para trás. Sombras do que haveria de vir. Cristo que veio e, portanto, em Cristo estamos e não há necessidade mais de fazermos tais coisas que eram feitas no contexto do Antigo Testamento. Cristo nos basta, que nós possamos dizer a nós mesmos e ao mundo que Jesus é de fato o que nos é suficiente, tendo em vista a necessidade da reconciliação que tínhamos com o Senhor, de estabelecermos paz e comunhão com o Senhor. Nos abençoe,
Em nome de Jesus, este que nos basta, que nos é suficiente. Amém e amém.